Boas, companheiros, aqui para mais um vídeo já aqui ao volante da nova máquina, como eu lhe apelidei de Black Mammoth preto. E que grande máquina, meus amigos, que grande máquina. Bem a quem vier, pá, simplesmente, pá, nem sei muito bem como é que hei de falar, ou como, pá, sei ferir suscetibilidades. Pá, para mim é só a melhor máquina do mercado, bem a quem vier. Não há cá Yamas, não há cá BMs, não há cá KTMs, não há cá nada, meus amigos. Tão simples como isto. Isto é o verdadeiro maquinão. Agora, fora de brincadeiras, pá, tive aí algumas perguntas de porquê a XT, a Suzuki V-Strom 1050 XT. Epá, isto já andava a namorar a moto há mais de ano, desde o primeiro test drive que fiz. Fiquei sempre muito encantado com a moto, e a partir do momento, pá, que via de vez em quando publicações da Norbox da moto à venda, pá, metia-me quase sempre com um vendedor em tom de brincadeira, até para ele me reservar a moto. Mas só que a verdade é que nunca se concretizou. Até à data deste sábado, não é? Como toda a gente sabe, e pôde acompanhar aí o percurso e o vídeo que eu fiz de ir deixar a NC e levantar aqui o novo canhão, porque é mesmo isso, ele é um canhão. Pá, a nível de conforto, meus amigos, é um espetáculo esta moto. Quando falo em conforto, não é a nível de espuma de banco, porque o banco em si, apesar de eu achar confortável, ele é um bocado duro. Embora eu já tenha visto aí na net e tudo mais, que com o tempo ele começa a amaciar mais um bocado, ok? Vale o que vale. Mas só que o conforto não é só o banco em si, como é óbvio. É a própria ergonomia da moto. Ou seja, a posição em que vocês estão sentados, a posição com que vocês têm as pernas fletidas ou não, ok? Isso é muito importante, porque se vocês tiverem as pernas demasiado para trás, ou demasiado fletidas, ou demasiado esticadas, depois isso a longo termo, ok, vai-vos prejudicar algum desconforto em viagens mais longas, ok? Pá, eu aqui sinto-me perfeitamente encaixado na moto, numa posição bastante direita. A própria moto parece que já traz aqui uns risers no volante, que não é assim de origem. E eu, pá, não sinto desconforto nenhum a conduzir a moto. Ok? Depois, pá, eu sou o tipo de pessoa, pá, porque que de vez em quando aparece-me aí, pá, porque é que não compraste uma GS, uma Africa Twin, uma KTM, outra máquina desse género? Opa, é assim, a minha, eu por menos, pelo meu background, sempre me ensinaram que todo o tipo de engenharia deve ser, como é que eu lhe hei de dizer, o mais simples possível, ok? Estar lá, não é? Que a gente precisa da tecnologia, não é?
nas motas, e quanto mais, muitas das vezes melhor, outras vezes pior, mas convém ser o quê? O mais simples possível. Para quê? Para a gente não andar aqui com 31 à procura de trabalhar com essa tecnologia. E a Suzuki, opá, vocês nem dão pela tecnologia que ela tem, basicamente. Porque ela tem aqui tanta tecnologia incorporada, mas vocês não precisam de estar a acionar, a desacionar, selecionar. Opá, tem aqui 3 botões que vocês fazem tudo o que vocês querem. Ela já tem 3 modos de condução. Pá, não vem aqui, não tem aqui um monitor LCD, tem um TFT, e a descrição dos modos dela é uma coisa básica, é tipo modo A, B e C, que a gente nem sabe muito bem para que é que serve. Tem que andar a pesquisar um bocadinho sobre isso, mas sendo o modo A, vamos chamar assim o modo Sport, o modo em que ela disponibiliza logo a cabalagem toda de início. O modo B é um modo intermédio, vamos chamar o modo Standard, ou o modo Road, ou o modo Touring, ou qualquer coisa do género. E depois terá o modo C, que será o modo Rain. E, a meu ver, na eventualidade vocês quererem fazer um off-road com a moto. Opa, embora ela tenha este aspecto de aventura, o verdadeiro propósito desta moto não é aventura, como muitos já devem ter visto, ou se não pesquisaram. Opa, eu pesquisei muito sobre a moto, e o verdadeiro propósito dela não é a aventura, é viagens, estrada. Mas claro, ela está preparada, se vocês quiserem fazer um off-roadzito com ela, leve, estradões, fazer. Ok? E está preparada para isso, embora a altura dela ao solo não seja muito grande, é 160 mm. Os pneus que ela traz são, lá está, eu na altura na NC optei pelos Michelin Road 5 e em detrimento dos Bridgestone, dos Batalax A41, e agora, lá está, levei com eles nesta moto, ok? Mas pelos comentários que eu ouvi da outra vez e que puseram aí nas redes sociais, estes Batalax também são bastante bons, ok? Tanto é que eu andei a ver os preços deles e os preços não fugiam muito dos Michelin, também são os pneus caros, ok? Opá, eu vou ver o que é que eles valem, não é? Embora já saiba à partida que não dá para fazer grandes excursões em off-road. Mas também vamos ser sinceros, não é esse o meu propósito de meter a moto, digo já. A moto só por si pesa 247 kg, meus amigos. Não é brincadeira nenhuma. E depois ainda lhe meti um protetor de cárter, não é? Mais 2,5 kg. Depois mais uma top case, mais não sei quanto. Ou seja, isto já dá, desta moto já está assim a bruta, cheio, já deve pesar mais de 250 kg à vontade, ok? Depois outras coisas que me fascinaram na moto: tem o sistema de arranque em inclinação, ou seja, se vocês estiverem com a primeira mudança engatada, com o pé no travão por mais de 30 segundos e vocês simplesmente largarem a embreagem, não precisam dar aceleração, a moto só por si aguenta sem recuar, ok? Sem recuar, ok? O que para mim é um fator, muitas das vezes com o pendura e tudo, em rampas muito inclinadas, ou uma pessoa dá uma gazada para ter a certeza que não deixa a moto descair e tem ali um controle muito grande sobre o ponto de embreagem, ou então uma pessoa está sujeita a deixar descair alguma coisa à moto e ter ali um inconveniente desnecessário. E esta tem esse sistema que automaticamente ele aciona, porque ele consegue detectar a inclinação. Lá está, eles têm o sistema que é o SIRS, que é o Suzuki Intelligent Riding System,
que ele detecta essas porcarias todas, pá, desde ABS em curva, controles de tração, detecta a carga se vai a moto com um só ocupante, com dois ocupantes, se vai com carga, sem carga, e ele automaticamente faz essa gestão eletrónica de travagens para nunca, ou seja, ele faz sempre uma travagem combinada. Ou seja, nunca trava só o da frente totalmente, ele ajuda com o travão de trás e isto, epá, eu não preciso fazer nada. Ou seja, a própria moto faz essa gestão toda. Epá, que para mim foi... Epá, eu sinceramente nem sei se existe alguma coisa no mercado com este tipo de tecnologia. Mesmo a GS e tudo mais. Tem para lá uma série de controles de tração e de situações, mas não sei se traz este sistema. Depois outra coisa que tem muito, por exemplo, aqui em cidade, por isso é que eu também optei por esta moto. É uma moto, pá, que é ligeiramente esguia, apesar do seu peso é esguia. E depois tem um sistema de ajuda, opá, tipo, em vez da gente estar sempre a fazer aqui o ponto de embreagem nela, a acelerar, não precisamos estar a fazer, eu basta largar ela própria. Se detectar que eu estou a fazer o para-arranca, muitas vezes, aqui no meio do trânsito, ela própria, eu não preciso de acelerar. Eu basta largar um bocadinho a embreagem, que ela automaticamente acelera sozinha por ela. E eu nem preciso de acelerar. Ela começa a andar sozinha, ok? Ou seja, isto aqui é uma ajuda fantástica, não é? Opa, tenho aqui estes componentes todos, pá, que me cativaram na moto, além da facilidade abismal que é conduzir esta moto, meu. Eu fiquei estupefacto com a facilidade de conduzir esta moto. É uma moto simplesmente, pá, fantástica. Eu atrevo-me até a dizer que o design dela vale o que vale. Ok? Mas a minha apelou muito o design dela. Eu gosto muito do design da moto, e acho que vai ser um design quase intemporal, acho que nunca vai cansar à vista. Há motos que muitas das vezes são lançadas e depois mais ano, mesmo ano, a gente fica aqui um bocado cansado delas. Eu acho que esta é uma moto intemporal e que o próprio design dela se vai manter pá, muito atual, seja a época que for ou o ano que for. Depois, como eu estava a dizer no início, opá, eu gosto de engenharia simples. O que é engenharia simples? É coisas ou situações que uma pessoa vai em viagens longas e que, ou porque a eletrónica nos dá problemas, ou porque os sensores de pneus nos dão problemas, ou porque, pá, seja o que for, ok? E isto é uma moto do mais básico que pode haver. Pá, tem suspensões invertidas, com ajustes e não sei o quê, mas não é nada de eletrónico, ok? Qualquer coisa vocês ajustam manualmente, mecanicamente, ok? Aqui o display tem a informação toda, embora seja do mais básico possível, ok? Vocês podiam dizer, ei pá, mas isso podia levar aí como a Africa Twin, o monitor a cores, com a ligação ao telefone e não sei o que, não sei o que mais. Podia sim senhor, e se calhar até eram... Pá, mas são situações que mais tarde ou mais cedo vai dar problemas. Vocês mentalizem-se disso. Muita gente questiona-se, mesmo nesta nova NT, e lá está, estou a falar da NT, podia ter sido também uma opção, mas não foi. Ok? Porque não se encaixa, acho que a Honda devia-se ter esmerado mais um bocadinho na NT. Tão simples como isso. Mas pronto, vale o que vale, vamos passar à frente. Mas se vocês repararem, a Honda, o que é que ela fez? Meteu 2 monitores, 2 visores, 2 displays no vosso ecrã. Porquê que isso será, meus amigos? Vocês já se questionaram do porquê da Honda naquele display ter lá 2 monitores?
Eu vou-vos dizer, é assim, isto eu não li em lado nenhum, é só aquilo, a minha ideia, ok? E a minha ideia é que a Honda já equacionar que aquele LCD ou TFT, pá, não faço ideia, aquilo a cores, aquele monitor a cores, na eventualidade de dar problemas e deixar funcionar, para vocês não ficarem apiados e terem uma alternativa também com uma segunda, com uma informação básica, desde engrenagem, quilómetros, velocímetro e essas situações todas. Estão a perceber? É por isso a Honda, a própria Honda, já está a cautelar com o segundo monitor, o próprio monitor que está, o principal a cores, já estão a cautelar essa situação. Quando aquilo der problemas, que por esta do sominha será mais cedo ou mais tarde vai acontecer, e para vocês não ficarem apiados, tem aquele segundo monitor. Pá, claro que já vou ter aí muita gente, pá, mas isto eu já tenho isto há não sei quantos anos, nunca deu problemas nenhuns. Não, ok. Pá, mas eles para meter lá aquilo, eles não metem aquilo só porque é bonito, porque aquilo esteticamente, quer dizer, estão a duplicar a informação porquê? Não faz sentido, não é? Agora vocês pensem para que é que aquilo serve. Tanto na NT como na Africa Twin. Ok? Isto foi aqui só à parte. Ou seja, e depois, além disso, opá, a simplicidade do que é acionar aqui isto tudo. Opá, com 3 botões eu faço tudo aqui no display. Modos de condução, controles de tração, odómetro, pá, autonomia, tripá, a média, opá, vejo tudo aqui. Vejo tudo aqui. Pá, simplesmente a moto cativou-me por tudo. Por tudo. A moto é um espetáculo. Basicamente. Opá, e depois há aqui marcas que eu até podia contemplar, mas só que a meu ver complicam aquilo que é fácil. Ok? O caso por exemplo, um caso evidente, a KTM. Muitas das vezes a KTM complica o que é fácil. Por exemplo, aí tá, vamos meter 2 depósitos de combustível, um de cada lado, para baixar aqui o centro de gravidade. Ok, tudo muito bem. E depois, aqui no display, só tens a informação, só sabes que te gastou meio combustível a partir de meio. Ou seja, quando ali está cheio e baixa-te um traço, quer dizer que já foi meio combustível à vida. Porquê? E depois eu não percebo, se o depósito está dividido, eu também posso estar aqui a dizer um maior disparate. Se gastar primeiro de um lado, o depósito do lado direito, vai-se manter o depósito do lado esquerdo. Ou aquilo tem uma bomba para fazer transfega de um lado para o outro para meter sempre o combustível equilibrado nos 2 depósitos. Estão a perceber aquilo que eu estou a dizer? Ou seja, se vocês gastarem o depósito do lado direito, como é que aquilo fica equilibrado se o peso passou para o lado esquerdo? Não estou a perceber. Tem um sistema de bombagem para equilibrar os depósitos sempre e estarem os dois sempre ao mesmo nível? Não deve estar, meus amigos. Aquilo gasta de um lado e fica do outro lado. Logo aí, aí tal, fica equilibrado, não fica. Se um de um lado ficou vazio, o outro do outro lado teve que ficar cheio, logo a moto não está equilibrada. Não é? Tão simples como isso. E depois, BMs. Opá, esqueçam, BMs é um preço abismal. Vocês pagam ali a marca forte e feio. Tudo bem que a moto até pode valer, pá, mas a verdade também é uma. Contra quem tem a GS eu também falo, não é? Pá, mas peço imensa desculpa, mas a maior parte das vezes, isto até em tom de brincadeira, a maior parte das vezes as motos que eu vejo em cima dos reboques, opá, é GS, tão simples como isso. Pá, e depois eles metem-se a fazer parcerias com indianos, chineses. Pá, isso descaracteriza e desvincula as marcas do que é as essências deles, pá. Por isso, como eu digo, pá, aqui como muita gente diz, pá, aí motobloggers, aí pá, a minha moto simplesmente é a melhor do mercado. Pá, pode ser para eles. Para mim é esta.
na vertente em que eu a vou utilizar. Esta tem jante 19 à frente, ok? Ou seja, proporciona aqui fazer aqui algum off-road, mas não é essa a vertente dela, ela é estradista. Tem um depósito de 20 litros, pá, por aqui, pelo que dá aqui no display, é mais ou menos 400 km. Pá, que é uma autonomia razoável, não é para viagens longas. Pá, tem uma proteção aerodinâmica abismal, que eu não preciso de fazer nada. Uma coisa insignificante, que é aqui uns pequenos defletores, desviam-me o vento das pernas aqui da parte de cima, na zona de baixo não. Mas aqui na zona dos joelhos e das coxas, pá, desvia-me. Pá, é uma moto que eu acho fantástica. Pá, e acho que não me vou arrepender nada. Pá, é assim, tenho que me habituar a ela, porque isto, como eu digo, é um bisonte. É um mamute mesmo, 250 kg. Para quem está habituado a conduzir uma moto a 220, mais top cases e isso, opa, é aqui uma diferença abismal. E eu para já ainda não me meto em grandes aventuras, mesmo com o pendura tenho todo o cuidado, como vocês podem ter visto aí no vídeo anterior. E agora, a pedido de alguns subscritores e alguns comentários, pá, eu vou ali à Marina do Freixo para mostrar melhor a moto, pá, e também, não é, quero uma imagem, como é que eu ia dizer, com uma paisagem bonita, não é, de fundo, pá, e vou lá. Aproveitar que amanhã é carnaval, estamos em casa, hoje não tem grande stress de ir para casa muito cedo, por isso vou aproveitar lá fazer umas viagens. Ok, companheiros, até já e sigam o vídeo. Outra coisa que eu me esqueci, opa, é uma moto que apesar de ter 107 cavalos, opa, ela de maneira nenhuma pá, demonstra ter a cavalagem que tem. Ou seja, vocês precisarem da força dela, ela vai-vos disponibilizar, mas em tempo algum essa cavalagem, opa, a gente acelera ao punho, mas é sempre uma aceleração progressiva, nunca nada, pá, assim de... olha. Nunca é nada que vos provoque desconforto, incerteza, receio, nada. É uma moto, pá, que vocês sabem o que é que podem esperar dela. É impressionante. Pá, acho importante frisar essa situação. Porque, pá, a moto não... opá, eu acho que deve ser... opá, preço-qualidade, a meu ver, não deve haver nada melhor no mercado, meus amigos. Ok? Pá, foi aqui mais uma parte. Até já.
está um espetáculo mesmo. Um espetáculo, meus amigos. Pá, vale que vale. É o meu gosto. Ok? Pá, um grande abraço. Continuem a seguir aí o canal. Façam um grande like. E tchauzinho.